Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores, ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do Telesaúde e hoje eu vou apresentar para vocês esse site que ajuda a nós profissionais de saúde a calcular o risco cardiovascular do nosso paciente. Atualmente, principalmente nesse ano de 2025, a Sociedade Brasileira de Cardiologia atualizou várias diretrizes. Dentre elas, temos a diretriz de dislipidemia e a diretriz de hipertensão. E ambas as diretrizes começam a recomendar a calculadora Prevent como a principal forma de calcular o risco cardiovascular do nosso paciente. Então, a calculadora Prevent, ela é uma calculadora de criação dos Estados Unidos, pela Associação Americana do Coração, né? A American Heart Association. Ela é recente, aí dos anos 2022, 2023, e ela traz consigo algumas novidades interessantes que eu vou apresentar antes de mostrar o site para vocês em si. Então, a primeira novidade que ela traz é que ela amplia a faixa etária que a gente pode inserir o nosso paciente. Então, ela começa a deixar que pacientes mais jovens possam ser incluídos no cálculo. Então, ela permite que o cálculo seja feito das idades de 30 até 79 anos. Além disso, ela calcula as probabilidades, os riscos de o paciente ter no futuro uma doença cardiovascular, um evento cardiovascular, mas também ela acrescenta duas coisas: o risco de desenvolvimento de insuficiência cardíaca, que é uma novidade, e além do que a gente já está naturalmente acostumado, que é o risco em 10 anos, ela passa agora a calcular a probabilidade da pessoa desenvolver uma doença, um evento, insuficiência cardíaca em 30 anos. Então, ela vem com essas novidades. A calculadora Prevent também traz como novidade a inclusão de fatores que poderiam ser não propositalmente ignorados, mas que agora ela deixa de ignorar tanto a influência da doença renal crônica no risco cardiovascular, quanto a influência metabólica no risco cardiovascular. Então, assim, ela passa a incluir a taxa de filtração glomerular, o IMC, ela passa a incluir de maneira opcional a hemoglobina glicada e a relação albumina-creatinina urinária, porque sabe-se que não basta você colocar que o paciente tem diabetes ou que tem doença renal crônica. A gente sabe que, a depender da taxa de filtração glomerular, a depender do nível de hemoglobina glicada, a depender do nível de relação albumina-creatinina urinária, o risco aumenta bem mais do que outros, certo? Então, aqui ela dá um jeito de combinar aqui a saúde cardiovascular com a renal e metabólica. E a calculadora Prevent, ela é uma calculadora para prevenção primária, né? Ou seja, é para aquele paciente que não é doente cardiovascular. Então, aquele paciente onde ele não teve nenhum histórico de evento cardiovascular, ou seja, nunca infartou, nunca teve um AVC. Também é feito para aqueles que não tiveram em si o evento, mas têm alguma doença clínica ou subclínica aterosclerótica. Por exemplo, ele não infartou, mas ele tem uma síndrome coronariana crônica. Ele não teve nenhum evento, mas ele tem doença arterial obstrutiva periférica, clinicamente manifestada. Ou então, às vezes, ele nem possui a manifestação clínica, mas possui alguns exames, sejam de imagem, laboratoriais, que mostram a presença de um fator aterosclerótico importante, também já mostrando doença. Esses pacientes que eu acabei de mencionar, eles não são de prevenção primária. A doença já aconteceu. Eles são de prevenção secundária. E, por isso, esses pacientes não pertencem à Prevent. Só que
E aí, dessa forma, o que a diretriz de dislipidemia fazia? Ela criou um fluxograma, vou colocar aqui na tela para vocês o fluxograma, que você pegava esse paciente que teve o evento, ou que teve alguma alteração de imagem, ou laboratorial, ou alguma doença clínica, e ela ajudava você a classificar o risco, com um fluxogramazinho, com algumas informações coletadas na anamnese, no exame físico, com exames complementares. Já a Prevent, ela está lá bem embaixo do fluxograma, que é para aqueles pacientes que não correspondem a nenhum tipo de doença, nem clínica, nem subclínica, nem de evento. E aí sim, de qualquer forma, você pegava o resultado da Prevent, se você entrasse no site oficial da Prevent, é claro, né, no site americano, e você ainda tinha que jogar o resultado, né? Seja ele baixo risco, intermediário risco ou alto risco, e ainda tinha as chances desse paciente mudar o risco cardiovascular de acordo com alguns fatores. Então, o que fizeram nesse site? Por que esse site é tão genial? Esse site ele é genial porque ele já coloca disponível pra gente tudo do fluxograma. Ele fala, esse é um site que vai conter a calculadora Prevent, mas a gente vai incluir nesse site aquele fluxograma da diretriz de dislipidemia para facilitar para você, profissional de saúde, porque aqui, desse site, você já consegue sair com o risco cardiovascular final do seu paciente, sem você precisar gravar diversas informações. Vou colocar na tela para vocês a quantidade de informações que o médico ou o profissional de saúde, o enfermeiro, precisaria memorizar, né? Ou então estar constantemente checando para refinar o risco cardiovascular do nosso paciente. E com essa calculadora, ela já facilita para a gente de maneira rápida e muito confiável, certo? Tanto é que isso daqui não faz parte da Prevent. Isso daqui faz, porque essa perguntinha aqui, já teve algum evento cardiovascular prévio, faz parte lá do fluxograma da diretriz. Lembra, Prevent é de prevenção primária. A pessoa que teve evento não é colocada lá na Prevent. Mas vamos dar uma olhada. É aqui que eu quero mostrar tudo para você. Se essa paciente ou esse paciente já teve algum evento, veja bem a próxima pergunta. Antigamente, a gente tinha assim: qualquer evento, o paciente já era classificado como muito alto risco. Na diretriz nova de dislipidemia, há a criação de um novo risco cardiovascular, que é o extremo risco. E como que a gente classifica o extremo risco? Se o paciente tem 2 ou mais eventos, então, por exemplo, eu vou colocar aqui, que o nosso paciente já teve 2 infartos. Ele é classificado direto como risco extremo, e a meta vai de 50 para muito alto risco, agora ela é uma meta de 40 para menos de LDL. Olha só uma coisa interessante, vamos supor que eu coloque um evento. Até aqueles pacientes que possuem um evento, ainda existe a possibilidade de ele se tornar extremo risco. E aí vem os fatores agravantes. E aí ele pergunta, tem que ter um evento, mas ele tem que ter 2 ou mais desses fatores aqui. E aí ele coloca, seu paciente tem mais que 65 anos, histórico de hipercolesterolemia familiar, histórico de revascularização coronária, diabetes, hipertensão, doença renal crônica, tabagismo, LDL maior que 100. Vamos supor que o nosso paciente tem assim, 2 desses. Veja bem, vai para o risco extremo. E se o nosso paciente, vamos voltar aqui, vamos colocar não, ele nunca infartou, ele nunca teve um AVC. Próxima pergunta, que é aquilo que a gente estava conversando agora, né? Ele não teve o evento, mas ele tem alguma doença cardiovascular? E o que entra aqui? Ou ele tem uma doença clínica, né? Uma angina, ele tem uma doença arterial obstrutiva periférica com claudicação intermitente, etc. Ou então, veio algum exame de imagem comprovando 50% ou mais de obstrução daquele lúmen arterial com placa de aterosclerose. Isso já coloca ele no muito alto risco, nós vamos ver. E o score de cálcio de 300, ou seja, às vezes o paciente não tem nenhum exame de imagem, nem a clínica, mas ele tem um score de cálcio muito alto, olha só, risco muito alto. E aí sim, aquela meta de LDL, ela se mantém, que é aquela meta que a gente se lembrava, a meta de 50. Vamos supor então que a gente coloque não para esse paciente. Esse paciente possui diabetes mellitus, por quê? Letícia, mas o diabetes mellitus, às vezes eu pego um paciente que tem diabetes e esse paciente meu que tem diabetes, ele não tem nenhuma doença cardiovascular, ele não tem evento, ele não tem exame de imagem, não tem um score de cálcio coronariano. O que ele está fazendo aqui? É porque lá no fluxograma, eu vou mostrar o fluxograma aqui de novo para vocês, lá no fluxograma realmente tem a perguntinha do diabetes, porque diabetes e risco cardiovascular estão intimamente ligados, tá certo? Então vamos colocar aqui sim, meu paciente tem diabetes mellitus. Aí, olha só que interessante. Você não precisa gravar, memorizar
esses estratificadores de risco. A própria calculadora, ela fornece para você tanto os estratificadores de muito alto risco, quanto os estratificadores de alto risco da diabetes. E também o estratificador de risco da idade. Então, olha só que interessante. Vou colocar aqui só a idade. Ele já é risco alto. Veja que um diabético, para ele ser risco alto, é muito fácil, entre aspas, né? Olha só que interessante. Vamos colocar aqui que a função renal dele não tá boa e que, além da função renal não tá boa, ele ainda tá tendo microalbuminúria. Risco muito alto. Então, olha só, um diabético, ele pode ter um risco muito alto, mesmo sem ter nenhuma doença cardiovascular manifesta, né? Olha só, então, aqui, ó, macroalbuminúria, já coloca ele como risco muito alto. E olha só os estratificadores de alto risco, que entram tanto a idade quanto, por exemplo, esses outros fatores. Vamos supor que o nosso paciente é tabagista, diabético e tabagista. Ele é risco alto. Então, para ele ser risco intermediário, vou tirar isso daqui, ele tem que responder não para tudo. Aí sim, o nosso paciente diabético é risco intermediário, meta de 100. Caso contrário, se ele responder sim para qualquer um deles, ou ele é alto risco, ou ele é muito alto risco, né? Alto risco, meta de 70 de LDL, muito alto risco, meta de 50. Extremo risco, meta de 40. Então vamos retomar aqui. Então vou colocar que o meu paciente não tem diabetes mellitus. Vamos colocar aqui próximo. Aí vem, tá, não tem diabetes mellitus, mas o seu paciente tem algum fator na anamnese dele, ou de exames laboratoriais, ou de exames de imagem, que o coloque como alto risco? Olha só, o LDL maior que 190, uma lipoproteína azim maior que 180 ou 390 nanomol por litro, e a gente sabe que na diretriz de dislipidemia, a lipoproteína azim é extremamente associada com o risco cardiovascular, e ela é um exame laboratorial que passa a ser indicado uma vez na vida. Aterosclerose subclínica, ou seja, é aquilo que eu falei, a doença não tem clínica, a pessoa não sente sintoma de doença cardiovascular aterosclerótica, porém, um exame de imagem mostra. Aí aqui está o score de cálcio coronariano, que é maior que 100, mas não maior que 300, né, que a gente sabe que maior que 300 fica muito alto risco. Uma placa, né, na carótida, ou uma placa coronária que ela está obstruindo o lúmen, mas que não seja, que não é maior que 50%, ou a presença de aneurisma de aorta abdominal, que a gente sabe que o aneurisma de aorta abdominal também tem relação como um marcador de risco cardiovascular. Se ele responde sim para alguma dessas, ele já é risco alto, independente da presença de outros fatores. Risco alto, meta de LDL 70. Então eu vou colocar não, meu paciente não tem isso. Aí sim, ele fala o seguinte, não, se o seu paciente não tem nada disso que eu te perguntei, então o seu paciente não é de prevenção secundária. O seu paciente, ele é prevenção primária e agora você pode usar a calculadora Prevent. E esse site, ele é extremamente interessante. Então vamos lá, vou mostrar aqui para vocês como que a gente vai usar ele. A calculadora Prevent, ela tem uma aba de dados obrigatórios, certo? E ela tem uma aba de dados opcionais. Vamos dar uma olhada nos dados obrigatórios. Sexo, o colesterol total, a idade, o HDL, se a pessoa usa ou não estatina, o valor da pressão arterial sistólica, se ele faz algum tratamento para hipertensão, se ele tem diabetes, se ele é tabagista, qual é o valor da taxa de filtração glomerular e o IMC. E olha que site legal. Como são dados obrigatórios, o site ele te ajuda já a automaticamente calcular aqui o IMC. Vamos dar um exemplo? Vamos supor que o meu paciente ele tenha 1,70 de altura e o peso dele seja de 96 quilos. Opa, 96 quilos. Ele coloca aqui, então, que o IMC do meu paciente é de 33 e ele automaticamente preenche isso aqui já pra gente. Mesma coisa com a calculadora CK-DEPI. Vamos colocar aqui que o nosso paciente é sexo masculino, ele tem, vamos colocar que ele tem 68, vamos colocar 60 anos. E que a creatinina que ele me apresentou estava 1,6, 1,5. E aqui ele já coloca a taxa de filtração glomerular, já coloca o grupo onde ele está e ele já preenche de maneira automática a taxa de filtração glomerular. Olha se não é interessante. Já coloca o sexo, já coloca a idade, porque eu já forneci essas informações. E veja só os dados opcionais que eu tinha dito, né? A relação albumina-creatinina urinária e a hemoglobina glicada. É opcional, não precisa colocar. Vamos aqui simular então o paciente. Vamos colocar que o colesterol total desse nosso paciente está de 220. E o nosso HDL está de 38. Vamos terminar de preencher aqui. O nosso paciente, ele não faz uso de estatina. A pressão arterial sistólica dele na consulta estava 140 e ele toma remédio para pressão arterial, ou seja, ele é hipertenso. Ele não é diabético e não fuma. Vamos calcular quanto que está o risco dele? Olha só,
A calculadora, ela coloca dessa forma. Score prevente do risco de evento, 8,8%, certo? Risco em 10 anos de doença, 13,7%. Risco em 10 anos de insuficiência cardíaca, 7,2%. Por que não tem os de 30 anos? Porque o nosso paciente é mais velho. Então, pessoas com 60 anos ou mais não vai calcular o risco dele até atingir 90 anos. Então, é para pessoas mais jovens que 60 que a gente calcula o risco em 30 anos. E eu quero que vocês lembrem o seguinte, aqui não coloca, né? Mas o risco cardiovascular, de acordo com a diretriz de dislipidemia, está o seguinte: um risco menor que 5% é baixo risco cardiovascular. Entre 5% e 20%, intermediário risco cardiovascular. E maior que 20%, alto risco cardiovascular. Olha só. Ele ainda não falou assim, olha, o seu paciente é tal risco. Por quê? Porque lá na diretriz tem a possibilidade do baixo risco cardiovascular virar intermediário risco e de o intermediário risco virar alto risco. Vamos ver quais são as perguntas? Vamos continuar. O seu paciente, olha só, para pacientes que estão entre 5% e 20%, ou seja, estão no risco intermediário, vamos ver se ele tem algum desses fatores agravantes para definir a estratificação final. E aí, tem vários agravantes. Vamos supor que o meu paciente, ele tenha... Vamos colocar que o meu paciente teve um pai ou um irmão que infartou antes dos 55 anos. Então, ele era intermediário. Eu vou responder que ele tem esse fator agravante. Ele vira alto risco. Certo? E olha só que interessante isso também que eu já vou comentar com vocês. A partir do alto risco, a terapia recomendada deixa de ser só a estatina de alta potência e a diretriz de dislipidemia já sugere uma terapia dupla com estatina de alta intensidade juntamente com a ezetimiba. Vamos colocar que o meu paciente, ele não teve nenhum fator agravante. Ele se mantém no risco intermediário e a meta fica de 100. Bom, é isso, pessoal. Essa é a calculadora Prevent.